vida do teu servo, Senhor, o pastor Milton, que vai estar trazendo a palavra do Senhor esta noite. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa ele, usa ele, Senhor. Que esta palavra venha falar com cada um de nós, que ela venha nos edificar, que ela venha nos exortar, Senhor, que ela venha nos transformar acima de tudo, todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha nos dar também, Senhor, corações e ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor, e ela venha produzir frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Podemos tomar a cena. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Todos estão felizes com Jesus nessa noite. Ele está voltando. Ele está voltando para nos dar a sua glória. Tudo nos mostra que Cristo já volta. No hino da arte cristã, na estrofe, diz isto: tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Isso eu tenho ouvido há mais de 40 anos, mas já vi muita gente ir para a glória, porque ele veio nos chamar individual. Nós não devemos esquecer. Pode ser no arrebatamento ou no chamado individual, mas ele está vindo todos os dias. Aqueles que já foram, Jesus já veio. E eles já estão gozando a eternidade. Já estão no paraíso, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar de regozijo, porque eles foram fiéis e perseveraram na promessa. O que conta diante de Deus é a nossa perseverança. O apóstolo Paulo ele vai dizer: sede fraco, mas crente. Ele diz: nunca desista, porque Jesus já fez a maior parte. E foi morrer por nós. Ele já venceu o pecado. Ele já perdoou as nossas transgressões. E por isso é motivo de nós nos alegrarmos. Mas o apóstolo Pedro ele traz para nós aqui na sua carta. Eu quero que os irmãos abram junto comigo. 1 Pedro, capítulo de número 4. Do verso número 1. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. O texto em epígrafe diz assim: vida segundo a vontade de Deus. Isso aqui é muito forte para nós. Andarmos ou termos uma vida segundo a vontade de Deus é só para nós, crentes. Verso número 1. Vamos ler alguns versículos meio que salteados aqui. Diz o verso número 1. Os irmãos encontraram? Venhamos. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. 2. Para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Verso de número 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo,
Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vamos ver o 17, o 18 e o 19. Porque chegou o tempo de que começa o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oh Deus, Por isso poderoso, aleluia. Mas irmãos, eu olhando para esta passagem da Bíblia Sagrada, eu fiquei um pouco tremendo, porque pregar num texto como este não é tão fácil, porque nós vamos confrontar a nossa própria carne. Nós vemos que Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, ele já tinha passado por muitas aflições, por diversas tapas, muitos açoites, muitas prisões. Estava marcado para morrer no dia seguinte, e o anjo vai lá e solta Pedro. Então Pedro, começando depois da ascensão de Cristo ao céu, começou ali o trabalho ministerial da vida dos apóstolos. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e 5, nós vamos encontrar quando Pedro e João sobem ao templo para orar, às 3 horas da tarde, e ali estava um coxo sentado à porta do templo, e ele pede esmola para Pedro e João. Ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele pegou pela mão daquele coxo e o ajudou a se colocar de pé. E daquele momento em diante, o coxo saltou e começou a glorificar a Deus. Mas não parou por aí. Diz a Bíblia que os homens, doutores da lei, tomados de inveja, levaram logo Pedro e João para uma reunião. E ali foi muita conversa, muita coisa, e nós vemos que no final diz a Bíblia que eles deram uma surra nos apóstolos e disse: agora vocês vão e não falem mais do nome desse homem, não preguem mais este Jesus de vocês. E a Bíblia diz que eles saíram sorrindo, glorificando a Deus por ter apanhado por causa de Cristo. E quando eu li esse texto, me fez lembrar de toda a trajetória de vida dos apóstolos, o que eles passaram por amar a Cristo. E veja que aqui, quando diz no verso de número 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês, Paulo dizendo, Pedro dizendo, estejam também vocês armados do mesmo sentimento. Ele está dizendo: vocês comecem a se armar, se preparem
porque a taca vai chegar até vocês. Isso Pedro estava dizendo ali naqueles dias que ele estava vivendo. Mas ele achou por bem deixar escrito, porque até os dias de hoje ainda se mata crente, ainda se bate crente por aí. E Pedro, pela graça de Deus, ele venceu muitas provas e ele chegou a escrever esta carta para nos preparar, para nos prevenir das afrontas que sofreríamos nessa terra por causa do nome de Cristo. Aleluia. E nós entendemos aqui o que a Bíblia passa para nós, é que nunca foi fácil e nunca vai ser fácil para nós chegarmos no céu. Primeiro, há uma negação da nossa carne para poder receber do Senhor a coroa de vida, ou a coroa da vida. Aleluia. Não adianta nós estarmos alimentando coisas fáceis na nossa caminhada, porque não vai ser fácil, porque quando ele diz aqui, amados, não estranheis, verso número 12, o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se algumas coisas extraordinárias estivessem acontecendo. Foi dado aqui dentro do testemunho da missionária Sandra, ela falou sobre o fogo. E quando ela falou, me veio aqui esse verso de número 12. Ele disse que nós não devemos estranhar, porque nós vamos passar pelo fogo. E a Bíblia vai dizer para nós que o povo de Deus, aqueles que estão sendo preparados para herdar a eternidade, vão ser provados, assim como o ourive prova o ouro no fogo. Oh Deus. Meus amados irmãos, não é possível. Só que fique tranquilo que essa prova nós não passaremos sozinhos. Aleluia. Obrigado, Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei mandou jogar eles na fornalha do fogo, amarrado pés e mãos, com tudo que eles tinham ali, os seus mantos, suas capas. E diz a Bíblia que por causa da fúria do rei, ele mandou aqueles homens se apressar a jogar aqueles 3 jogos na fornalha do fogo ardente. E quando eles foram jogar, diz a Bíblia que os que estavam jogando morreram queimados. Mas eles permaneceram vivos. E de repente o rei olha e ele vê o 4º homem. Aleluia. Estava passeando dentro do fogo com os 3 jogos. Então Pedro diz assim: não estranheis, porque vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar por uma prova semelhante ao fogo do ourive. É uma prova que, como disse Jeremias, você vai sentir os seus ossos arder por causa da palavra. Jeremias disse que sentia arder nos seus ossos o fogo da palavra do Senhor. E ele mesmo escreve dizendo assim, que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra e como fogo que queima a palha. Oh Deus. Então, quando nós fomos chamados para este serviço, nós já podemos entender que nós temos uma caminhada com Cristo, mas uma caminhada que vai ter provas, que vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de regozijo, mas sabendo que a coroa da justiça, a coroa de glória nos aguarda,
na eternidade com Cristo. O Senhor, o apóstolo Paulo vai escrever para nós em Colossenses capítulo 3, quando ele diz ali no verso 1 em diante, ele vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, aonde está Cristo assentado à destra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que quando o apóstolo Pedro traz para todos nós estas recomendações da Bíblia Sagrada, que nós passaríamos por provas, assim como nosso Senhor Jesus Cristo passou, porém ele venceu o pecado. Obrigado, Deus. A Bíblia diz aqui que ele rompeu com o pecado. Glória a Deus, aleluia. Era como se houvesse um relacionamento, porque só se rompe quando há um relacionamento. Como homem, o pecado estava próximo de Jesus. Ele não foi atingido, ele rompeu com ele e venceu. Aí o apóstolo Pedro vai dizer que nós, da mesma forma, devemos começar a pensar e se armar para poder romper com o pecado, assim como Jesus rompeu. Na nossa caminhada, se nós não se armar, se nós não se fortalecer com as armas espirituais, nós não teremos condição de romper com o pecado, com as ofertas que o mundo traz para nós. Aí nós vamos ver quando ele diz aqui: Glória a Deus. se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês Obrigada, Deus. sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofreis como Cristo, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disto. Tem muita gente que não quer sofrer, não quer sofrer perseguição, não quer sofrer injúria. E Pedro está dizendo aqui que se sofrer por causa de Cristo, glorifique a Deus por isso. Se for por causa do nome de Cristo, glorifique a Deus. Agora, se for por causa de injustiça, se for por causa de confusão, por causa de briga, por causa de se meter na vida dos outros, não temos de que glorificar, porque isso são coisas nossas. Agora, quando é por causa do nome de Cristo, nós devemos glorificar. Foi o que Pedro e João apanharam e saíram glorificando a Deus, porque estavam sendo açoitados por causa do nome de Cristo. E veja o que ele diz aqui para nós. Eu quero que os irmãos atentem para esta leitura. Porque o verso 17, isso aqui nos traz uma confiança, posso dizer assim, porque a palavra de Deus, ela transmite essa confiança, essa convicção de que nós não somos qualquer pessoa na face da terra, somos servos do Deus Altíssimo. E quero dizer aos irmãos que nós em Cristo somos maioria, porque Ele já venceu a morte e o inferno por nós. Olha o que diz aqui no verso 17: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Pedro está dizendo, vai começar a correção, vai começar, Deus
Deus tratar com o seu povo, porque todos estão aí almejando a uma eternidade como Cristo. Obrigada, Deus. Mas nós não podemos chegar lá de qualquer maneira. Deus, aleluia. Precisamos ser trabalhados. Aleluia. E Ele vai dizer aqui para nós: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começou por nós, olha só o que Pedro disse aqui, a parte A. Se começou por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra ou o evangelho de Deus? Aí ele faz uma pergunta: qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus? Quero deixar para os amados irmãos que o que conta na nossa caminhada é a obediência. Por isso que Pedro está dizendo: qual será o fim daqueles que não obedecem? O próprio Jesus, ele vai dizer para nós no capítulo 7 de Mateus, no verso 20 a seguir, quando ele diz: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor. E ele diz: eu não conheço vocês. Ele vai dizer: eles se afastarem vos de mim, todos os que praticaram a iniquidade. Oh, Deus. Aí ele diz assim: compará-lo-ei aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então nós vemos que é a obediência, os que praticam a verdade, que andam no temor do Senhor, é que vão herdar a eternidade com Cristo. Pedro não escondeu nada, ele passou por tudo isso. Nós vamos ver o trajeto de vida dos apóstolos, Pedro e os outros apóstolos. Em Atos dos Apóstolos foi onde houve uma perseguição maior, foi no espaço. Por isso que chama-se Atos dos Apóstolos. Foi tudo que aconteceu, tudo que eles fizeram e o que eles passaram por amar a Cristo. Aí ele resume com estas cartas, dizendo que se o juízo começa pela casa de Deus, o que será do ímpio e do pecador? O que será do ímpio e do pecador? Aqueles que não obedecem à verdade do Senhor terão a correção. Nós vamos ver aqui um texto em Hebreus. Eu quero que o irmão Felipe coloque. Coloque primeiro Isaías capítulo 11, verso 12. Aqui falou sobre o Espírito do Senhor que vai nos ajudar nessa caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos hoje o Consolador, o Espírito Santo, que nos orienta, que nos instrui a viver uma vida na dependência do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 11, verso 12. Vou ver desse lado aqui também. Isaías capítulo número 11, verso 2. Verso 2. E diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós temos esse Espírito sobre nós. Como igreja, como pastor, como servos que somos, nós temos que ter sabedoria, conselho para dar, temor para viver uma vida na sociedade,
uma vida no temor do Senhor, aí nós se tornaremos sábios, porque o salmista ele escreve dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para nós chegarmos a um estado de perfeição, como disse Pedro aqui, diante do que a palavra vai fazer nas nossas vidas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Verdade, Deus. E é bem verdade que quando Jesus estava tomando o assunto aos céus, ele disse: eu vou, mas não deixarei vocês só. Obrigada, Enviarei outro Consolador, que ficará convosco até que eu venha. Então, meus irmãos, quando Pedro ele escreve isso para nós, ele deixou bem claro que nós não estamos sozinhos. De verdade, quando Pedro estava ali na prisão, já marcado o dia para morrer, no dia seguinte ele seria apresentado ao público e seria morto. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega e entra dentro daquela prisão, e Pedro estava dormindo, e o anjo pega na mão de Pedro e sai para fora. E a Bíblia diz que quando o anjo saiu, ele disse: vai lá para o templo onde vocês estavam pregando. Os homens que tinham colocado Pedro na prisão mandaram buscar. Chegaram lá, não viram ninguém. Disse: olha, está tudo fechado, os guardas estão tudo lá, mas Pedro não está. Aí já tinha notícia: não, eles estão pregando lá no templo, falando do Jesus que eles estavam falando antes. Então, meus irmãos, quando Pedro escreve isso, quando ele diz aqui: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra? Pedro estava debaixo da obediência, e é por isso que ele foi livre das prisões, ele foi livre dos açoites, ou escapou da morte muitas vezes, apanhou, mas não morreu. E aí o verso 18 é assim: e se com dificuldade, isso aqui eu achei muito lindo, e Pedro deixa bem claro que para nós herdar o céu não é na facilidade. Ele diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, qual será? Se é com dificuldade que o justo será salvo, que será do ímpio e do pecador? Aqui ele deixa uma pergunta para todos nós, porque aqui ele está falando de duas classes de pessoas: ímpio e o pecador. Oh, Deus. Existem pessoas que pecam o pecado ali, mas existem pessoas que vivem inteiramente na impiedade. Ele não tem temor, ele não tem respeito pela palavra de Deus, ele não leva em consideração as doutrinas do Senhor. E nós estamos aqui para ensinar o caminho do céu para a igreja. Aleluia. Porque a partir do momento que nós não respeitamos esta palavra, nós se tornamos ímpios, porque nós já somos conhecedores desta verdade. Aí Pedro está dizendo: que será do ímpio e do pecador? Todos estão no mesmo crivo, mas o ímpio vai sofrer mais, porque ele já tem o conhecimento, ele já sabe do que tem que fazer e não faz. E a palavra do Senhor, ela não põe a rodeio para nenhum de nós. Qualquer um de nós que sai da direção desta palavra, nós estamos correndo um sério risco de sair dessa terra e partir sem Cristo, direto para uma eternidade sem Ele. E aí a Bíblia diz em Apocalipse que aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre,
aonde haverá pranto e ranger de dentes. Mas, irmãos, nós precisamos acordar para uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus, porque a palavra do Senhor está conosco todos os dias na nossa casa. Muitas vezes nós não queremos tomar uma posição, uma decisão sincera diante desta palavra. Vivemos o tempo da graça, e a graça, ela não vai nos facultar a andar numa vida de compromisso com o nosso Deus. Pelo contrário, a graça é para nos fortalecer, para que nós venhamos vencer o pecado dia após dia. Nós vemos no verso número 1 que o próprio Senhor Jesus, na carne, ele venceu o pecado. Mas a Bíblia vai dizer também para nós lá em Romanos que Deus condenou o pecado na carne, e é por isso que nós estamos sujeitos à lei de Cristo e à lei do pecado. Enquanto vivemos nessa terra, nós estamos sujeitos. Por isso que Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós vamos morrer no mundo de pecado. Porém, aqueles que se esforçam podem morrer sem pecado, porque a Bíblia diz para nós que quem é de Deus não vive pecando. Estamos sujeitos? Sim, mas devemos nos esforçar para não pecar, porque nós queremos ter uma vida de gozo com o Senhor Jesus. Mas aí entra as questões que o juízo de Deus ele vai ser desencadeado sobre cada um de nós. As correções, as doutrinas que está na Bíblia Sagrada é para ser cumprida, é para ser cada dia observada por cada um de nós, para nós não morrer no pecado, e sim morrer como pecador, mas pecador lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não devemos descartar que nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos, porque o sangue que Jesus derramou por nós foi exatamente para remir, para a remissão dos nossos pecados, para que nós hoje tenhamos uma vida santa, uma vida de renúncia. É o que Pedro está dizendo, que nós temos que renunciar a nós mesmos e romper com o pecado nas nossas vidas. O pecado quer se aproximar de nós, nós devemos colocar uma barreira, e esta barreira chama-se: eu sou salvo. E quem é salvo vive no temor do Senhor. O verso 19, para nós finalizar: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador. É isso que nós temos que fazer: entregar a nossa alma ao fiel Criador, ao fiel Criador na prática do bem. Então nós devemos cada dia fazer o bem, fazer sempre algo para agradar o nosso Criador. Deus, ele muitas vezes para nós ele se torna incompreensível, e de fato ele é incompreensível, assim como nós nossa vida cotidiana somos incompreensíveis de um para com o outro. Nós não conseguimos compreender um ao outro. Nós podemos andar juntos, nós podemos nos ajustar nas nossas ideias, mas jamais nós vamos compreender um ao outro.
Porque assim como Deus é incompreensível, nós também somos incompreensíveis. Jamais eu posso compreender a mente dos irmãos. E a Bíblia diz que quem anda no Espírito discerne as coisas no Espírito. E ele discerne tudo, e por ninguém é discernido. Então entra aí essa questão, que muitas vezes eu entendo coisa, vejo coisa que vocês não veem, e vocês também veem coisa que eu não vejo, sente coisas que eu não sinto. Então por isso entra a incompreensibilidade na vida de cada um de nós. E por isso, amados irmãos, o que resta de nós, ou para nós fazer, é andar na obediência à palavra do Senhor. Todos aqui foram comprados. Não se esqueça que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Fomos remidos. O preço que Jesus pagou foi um preço de sangue, mas aí Ele quer que nós se apresentamos como sacrifício vivos, santos e agradável ao nosso Deus. Aí Ele diz que nós devemos deixar que Deus nos transforme. Está lá em Romanos capítulo 12 e verso de número 1 e 2. Deixem que Deus os transforme, vocês. Mas irmãos, enquanto nós não deixar que Deus transforme a nossa vida, às vezes quando começa a apertar o ser, nós pulamos fora. E aí é onde está o perigo, porque nós não queremos passar a perda. Se for para ser crente para sofrer, eu não quero nem saber dessa vida. Oh Deus! Mas está aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Portanto, nós temos que se prevenir, se preparar, porque nós vamos sofrer na carne. Essa carne, o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos que nós temos que odiar ela. Por que nós devemos odiar a nossa carne? Porque ela judia com o nosso espírito, ou com o espírito que Deus deu para nós. E dessa forma, nós não vamos maltratar de uma forma que nós venha se ferir, mas nós devemos pôr limite na nossa carne. Por meio de quê? Por meio de jejum, por meio da leitura da Bíblia. Muitas vezes eu já ouvi de várias pessoas dizendo: eu não consigo ler a Bíblia. Como é difícil ler a Bíblia? Por quê? Porque a carne está acima do Espírito. O desejo é de ler. Esse desejo de ler é o Espírito, mas a carne, ela fala mais alto. E Jesus deixou bem claro. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Ele manda vigiar. Ele manda vigiar. Depois Ele diz orar. Vigiar e orar, para que não caiam em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito quer que você vá até os certos capítulos, mas a carne diz: não, o versículo está bom, vou dormir. Então nós temos que, nesse sentido, nós temos que odiar a nossa carne e deixar que o Espírito venha reviver em nós. Porque Pedro está dizendo que o juízo começou pela casa de Deus. E se começou por nós, o que será dos ímpios e os pecadores? Fica essa palavra para a nossa meditação. Depois a gente pode estar caminhando aí pelas cartas de Pedro, de Paulo, de João, até o Apocalipse, pois são cartas que nos traz aí os resumos finais de uma vida que quer herdar a eternidade. Aleluia. E nós não podemos deixar de fora a leitura da Bíblia Sagrada, porque é onde nós vamos adquirir vida, e vida
vida em abundância. A vida eterna só há em Cristo Jesus. Nós temos que colocar Cristo em tudo que vamos fazer. Nós não podemos deixar Cristo de lado em nada. Estávamos ontem numa festividade, estava ali e ouvindo a mensagem do Senhor. Mensagens poderosas, mensagem que traz renovo. Uma das coisas que um dos pastores leu, uma das mensagens, foi no capítulo 15 de João, verso 5, quando ele disse: estás toda a vara que está em mim, essa dá fruto. Aleluia. Porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Nós Deus. temos que estar ligados nele para poder nós dar frutos. Nós não podemos viver uma vida infrutífera nessa terra, porque Jesus nos chamou para dar fruto, para produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. Amém? Então fica aí esta palavra, e que os amados irmãos não deixem de buscar o Senhor por meio da palavra. Essa palavra é fiel e verdadeira. É esta palavra que vai fazer nós herdar a eternidade com Cristo. É andando por ela, é obedecendo ela e vivendo ela que nós se tornaremos pessoas, cidadãos do céu e pessoas que têm compromisso com a verdade. Bem, se coloque de pé. Terça-feira nós teremos culto de ensino. Estaremos aqui aprendendo mais e mais do Senhor.